Bom, o assunto de hoje é sobre complicações do tratamento cirúrgico, do tratamento de câncer de mama e o papel do fisioterapeuta na prevenção e tratamento dessas doenças. Primeiro que o tratamento cirúrgico depende muito do estadiamento do tumor, depende do tamanho, depende do tipo histológico e para isso, do médico conhecendo, ele vai optar por uma cirurgia mais conservadora ou uma cirurgia mais radical, não conservadora. Além disso, também, dependendo do tamanho do tumor, o médico vai fazer uma abordagem axilar completa, linfadenectomia axilar completa, que retira todos os gânglios da axila, ou fazer apenas a biópsia do linfonodo sentinela, que é uma biópsia feita no primeiro linfonodo que aparece quando se injeta uma substância dentro do tumor antes da cirurgia. Pode ser uma substância radioativa, um corante, e essa substância, depois de alguns minutos, ela vai marcar o primeiro linfonodo para onde drena os gânglios linfáticos desse tumor. Aí o médico só retira esse linfonodo e faz análise para ver se ele está doente, comprometido ou não, para depois prosseguir o tratamento quimioterápico, radioterápico dessa paciente. Então é uma abordagem nova e que possibilita menos agressão, principalmente na cadeia dos linfonodos, que nós sabemos que essa agressão nos linfonodos da axila trazem grandes problemas aí de drenagem linfática e vascular e maior risco de problemas funcionais, motores, sensitivos na mulher. Além disso, o tratamento, além da cirurgia, pode ser por radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, e tudo isso pode comprometer, né, os cuidados que a gente vai ter com essa paciente. Então, várias são as complicações, a síndrome da mama fantasma, lesões nervosas, fibrose do coletor linfático, seroma, deiscência, aderência, dor, limitação de movimento, fraqueza muscular e uma das complicações mais frequentes, linfedema. A dor fantasma, dor de mama fantasma, a sensação de mama fantasma, normalmente ocorre após a amputação da glândula mamária, após a retirada de um membro superior, membro inferior ou da própria mama. Existem relatos frequentes, vocês sabem disso, de dor fantasma no membro que foi retirado. Então a paciente começa a sentir sensação de pontada, queimação, choque naquela região onde haveria a mama e não tem mais, ou alguma sensação de coceira, prurido, formigamento na mama que foi retirada. Essa dor, essa síndrome da mama fantasma é mais frequente nas mulheres jovens, mais frequente nas mulheres que têm algum sintoma depressivo, e depende também da extensão da cirurgia, da presença de dor até antes da cirurgia, é um indicativo de que ela pode persistir com dor depois no quadro pós-operatório. A fisioterapia visa dessensibilizar essa área, a adaptação de uma prótese externa ou futuramente até a colocação de uma prótese interna, recursos analgésicos, bolsa de gelo, crioterapia, o TENS, e ainda a colocação aqui de que existem poucos trabalhos na literatura sobre o efeito real, o efeito da fisioterapia no alívio, no tratamento dessa fantasma. Lesões nervosas, principalmente do nervo torácico longo, mas também do nervo intercósteo braquial, são comuns. Vejam que são nervos pequenos, são muito fáceis de serem confundidos, né, com tecido vascular, tecido de ducto, mamário. É muito difícil de você, às vezes, numa dissecção, essa dissecção está muito fácil de ver, mas às vezes está no meio de gordura, uma mama muito densa, com muita glândula ou com muita gordura, às vezes passa despercebido e o cirurgião acaba lesando esses nervos, além do que radioterapia, traumas, tudo isso pode causar lesões. A lesão associada à dor, parestesia do braço homolateral, do intercósteo braquial, e na avaliação a gente precisa saber a escala da dor, fazer testes com agulha para ver em que locais o dermátomo que a mulher sente a dor, além de parte verbal. Teste de sensibilidade com gás e pincel, estesiômetro, podem ser realizados, e o tratamento é de sensibilização local, com vários estímulos diferentes, texturas diferentes, e também a drenagem linfática manual.
O nervo torácico longo é um nervo que desce infraclavicular na linha axilar anterior ou medial. Então, as mastectomias que são muito amplas, que descem até esse limite desse nervo, ou que tumores estão próximos dessa região, muitas vezes comprometem esse nervo torácico longo, e isso pode comprometer a função e a sensibilidade no local. É um nervo que tem a inervação do músculo serrátil anterior, né, que é um músculo que estabiliza também a cintura escapular, a articulação do ombro. E ela pode ocorrer por cirurgia, por radioterapia, por trauma, por cauterização, estiramento, o próprio dreno é que muitas vezes é colocado nessa região, às vezes por azar ele pega bem em cima de onde está esse nervo. As lesões desse nervo causam fraqueza do músculo serrátil anterior e a disfunção do ritmo escápulo-humeral, com limitação da flexão e da abdução do ombro. A cintura escapular fica desestabilizada e também do dor no local. As lesões podem ser avaliadas, além da avaliação clínica e anamnese, que é imperativa, a eletroneuromiografia pode comprovar a lesão, e alguns testes que mostram posicionamento alterado da escápula nessa lesão. Então, a lesão clássica, no teste de Oppenfeld, mostra a escápula alada, como não perde a contrabalanço aqui da ação do músculo serrátil anterior, a escápula fica tracionada para trás, ela fica abaulada, como a gente vê aqui. É uma alteração característica do lado comprometido, a escápula alada, parece que forma uma asa ali na região da escápula, e a gente vê assimetrias dessa escápula, às vezes quando a lesão é menos importante, a gente acaba apenas uma assimetria que pode ser medida. Quando a diferença é maior do que 1,5 centímetro para o lado contralateral, a gente suspeita. A proposta de para esses tratamentos é a cinesioterapia ativa, exercício de alongamento para fortalecer os músculos peitorais e romboides, que são músculos acessórios que têm um efeito semelhante sinérgico ao músculo serrátil. O TENS para alívio da dor, a controverso uso de algumas órteses e adesivos que podem ajudar. A órtese em uso é controverso, existem algumas que evitam que a escápula fique alada, são coletes, né, que o paciente tem que usar, tampando, né, apertando essa região da escápula comprometida e limitando, né, o movimento excessivo da escápula. Ele diminui a dor e melhora o escapular. A fibrose do sistema coletor linfático ocorre geralmente no pré-operatório recente, depois de uma semana de pós-operatório, principalmente após cirurgias com esvaziamento axilar. Tem uma incidência alta de 28% a 50%, chega até 70% quando o esvaziamento axilar é extenso. Veja aqui que tem uma região de fibrose, de retração aqui do tecido, em dor intensa, quando a gente faz esse movimento de abdução e extensão dos punhos e dos dedos aqui para trás, repuxa aqui, retrai e forma esse cordão na avaliação. Tá? Aqui mais evidente esse cordão fibroso, que pode até se estender para outras regiões aqui da prega do cotovelo, do antebraço e tudo mais. A lesão linfática ocorre por depósito de tecido de granulação. Os linfáticos ficam fibrosados, dilatados, e esses cordões linfáticos seguem a distribuição da linfática. A fisioterapia visa exercícios ativos, alongamento dessa musculatura, manobras miofaciais e a drenagem linfática manual, principalmente quando existe um edema linfático importante associado. O seroma é uma coleção de fluido seroso, de líquido, que ocorre geralmente após ressecções extensas nas cirurgias. Pode ocorrer tanto no leito da mastectomia quanto na região axilar, onde existe às vezes muito espaço morto na dissecção. Quando existe muito uso de eletrocautério na cirurgia também é um fator maior de seroma. E normalmente essas cirurgias grandes de mama, como dissecam um tecido muito grande, pacientes colocam-se drenos, né, de sucção para se prevenir, para drenar essa secreção de seroma nos primeiros dias pós-operatório.
mas muitas vezes essa secreção continua se formando mesmo depois da retirada do dreno. A causa é desconhecida e pode ser multifatorial, mas tem muita relação com o espaço morto, com a retirada de muito tecido ou de uso de muito eletrocautério ou da retirada precoce do dreno. Pode acontecer até em 50% das cirurgias, em algum grau. Alguns graus são muito pequenos, não precisa de grandes tratamentos. E o tratamento, exercícios precoces, alguns dizem que pode aumentar a incidência, outros estudos a dor mamária no pré e pós-operatório, por lesão de músculo neuronal, por invasão tumoral, por fibrose, é muito comum no ombro, na mama, na cicatriz. Aí o fisioterapeuta tem um papel extremamente importante no alívio da dor, no tratamento da dor, com massoterapia, cinesioterapia, crioterapia, o TENS e acupuntura. Existem poucas contraindicações de recursos fisioterapêuticos, mas deve-se evitar o calor superficial nos casos de dissecção axilar, e o calor profundo com ultrassom ou ondas curtas está contraindicado para os pacientes oncológicos, piorar a evolução dos casos. Para a limitação de movimentação no ombro, tudo isso depende do grau da cirurgia de radioterapia, que acaba alterando toda a mecânica do ombro, fazendo a restrição da cintura escapular do ombro. As alterações nesse ritmo, encurtamento dos músculos, a restrição dos movimentos, principalmente quando tem linfadenectomia e radioterapia, são comuns. E a fisioterapia visa a prevenção com exercícios livres, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, para se prevenir essas limitações de movimento do ombro, e deve começar no pré-operatório e no pós-operatório recente, com exercícios livres, mais limitados, não ultrapassando 90 graus nos primeiros 15 dias. Ela não tem relação com a deiscência. Vários estudos comprovam, né, que existe um efeito melhor de exercícios imediatos contra tardios e que a fisioterapia é de ampla necessidade nesses tratamentos. Então, o papel do fisioterapeuta é extremamente importante nas doenças da mama. Não existe evidência negativa, evidência de formação de seroma, de dor, de linfedema devido aos exercícios. E os benefícios, né, da intervenção da fisioterapia, tanto na movimentação, na fisiologia muscular do ombro, na melhora da função da mama, do ombro comprometido, do linfedema, são muito evidentes e muito bem estudados. Esses exercícios devem começar logo nas primeiras semanas. Existem várias técnicas para fazer, eu não vou entrar nesse detalhe, que é mais da parte do especialista mesmo, da fisioterapia, mas são muitos exercícios preconizados, respeitando, né, a questão do pós-operatório imediato, para não fazer um exercício muito brusco ou com uma amplitude ampla. E no pós-operatório tardio, os exercícios podem ser ativos, assistidos, livres, movimentos pendulares também, terapia manual, mobilização da articulação, da escápula e massoterapia para tecidos aderidos. Quando existe alguma fraqueza muscular, tem que se trabalhar toda essa musculatura, trabalhar musculaturas acessórias, a postura é muito importante, principalmente depois de cirurgias radicais e radioterapia, ocorre a redução dessa força muscular e se preconiza exercícios para evitar o linfedema, desde que não seja com pesos muito excessivos. Eles têm benefício no retorno da força muscular sem apresentar linfedema, atuando terapia na redução da capacidade aí de formar esse linfedema. O linfedema é uma condição que é tratável, apesar de não ser curável, ele pode ser incapacitante. O braço fica bastante inchado, pode afetar articulações, produzir fibrose e afetar a qualidade de vida. Então, o linfedema pode ser pós-cirúrgico e pós-radioterapia.
A incidência nas drenagens axilares extensas, quando todos os níveis axilares são ressecados, chega a ser até de metade dos casos. De cada 2 mamas operadas, uma faz linfedema. E quando é feito só com linfonodo sentinela, linfedema tem estudos mostrando que podem ocorrer de 0 até 22%, quer dizer, quase um quinto no máximo das cirurgias acabam fazendo linfedema. Então é uma cirurgia bastante protetora para essa complicação que é bastante comum e que traz bastante dificuldade. Existem várias maneiras de se avaliar esse linfedema após cirurgia de dissecção axilar. Essa dissecção axilar também não só ocorre em cirurgias de mama, cirurgias de tumores nos braços, nos membros superiores, no dorso, de pele, na região do pescoço, cirurgias às vezes até ortopédicas nas articulações do ombro, podem comprometer, e os tratamentos podem comprometer a drenagem linfática desse membro superior, dessa região. Então é bastante importante conhecer esse fato e saber avaliar adequadamente. Existem tabelas como essa, www.linfedemarisk.com, onde se acessa de acordo com o tamanho, peso do paciente, altura, número de radioterapia, de quimioterapia, nível de dissecção axilar, como foi feita a radioterapia, se o paciente fez seroma ou não, se o paciente teve edema ou não nos primeiros 6 meses da cirurgia, e aí ele calcula a predição de depois de um acompanhamento de 5 anos, qual que é a probabilidade desse paciente continuar tendo linfedema. O diagnóstico pela anamnese quase sempre é visível essa alteração. A paciente pode referir sensação de peso no braço, de inchaço, de aperto, diminuição da flexão da mão e cotovelo. No exame físico, inspeção, palpação e algumas técnicas para medir o linfedema. Existem várias fases, graus de intensidade do linfedema. Fase 1 é quando ele reverte espontaneamente, na fase 2 ele não reverte espontaneamente, na fase 3 ele é de grande volume, e na fase 4, quando tem falência total dos linfáticos, essa linfa chega até se extravasar e fazer fístula para a pele, fazer linfoma. A medida do linfedema, através de vários pontos fixos pela fita métrica, comparando com o outro lado, a medida de volume, quando se mergulha os 2 membros num balde de água, num recipiente com o volume conhecido de água, para ver o deslocamento da água. São as mais utilizadas, aqui estão visualizadas os pontos de medida nos braços, e como se mede através da medida do volume, inserindo os 2 braços ou as 2 pernas até a altura conhecida e verificando o deslocamento de água dentro do recipiente. Você consegue determinar qual que é o grau, quanto de volume que a mais tem no membro do que do outro. A diferença de 200 ml entre um membro e o outro é considerada linfedema, e a diferença no perímetro entre os membros acometido e o contralateral de 2 a 2,5 cm já se considera um linfedema importante. Aqui algumas regras de como se calcular esse volume, esse é um site ARM volume, que é como se algumas orientações para se calcular e se monitorar também, fazer o cálculo do risco de desenvolver isso e também fazer a monitoração depois, ao longo do tratamento, para ver se isso está melhorando. O diagnóstico padrão ouro para o linfedema, quando existe dúvida ou você quer saber o grau de comprometimento dos órgãos linfáticos, é através de um exame de injeção de líquido radioativo na circulação, e é feita daí a cintilografia, onde demonstra os vasos linfáticos daquela região que você quer estudar. A terapia física completa com drenagem manual, cuidados com a pele, compressão e exercícios é essencial. E os tratamentos têm resultados consistentes, mas ele deve ser dividido. Então, drenagem linfática manual, exercícios, compressão e cuidados com a pele deve ser proposto para todos os casos em 2 fases. A primeira fase é intensiva para redução de medida, de preferência diária. E a segunda fase é manutenção, com os cuidados com a pele, uso de luvas, meias, exercícios, drenagem e automassagem. Cuidados com a pele para evitar
lesões, manter a pele sempre hidratada, saudável, evitar lesões que possam comprometer a pele nessa região. São portas de entrada de algumas bactérias, de algumas doenças que depois são difíceis de cicatrizar. Então, evitar arranhões, escoriações, cutícula, fazer unha, depilação, evitar tomar injeção, vacina, acesso venoso, fazer punção para retirar sangue nesse braço, até monitorar a pressão arterial, não tomar sol, pensar nos desodorantes que podem agredir, que tem álcool antitranspirante. A drenagem manual linfática faz uma melhor absorção, transporte do linfático, desloca a linfa, acelera o fluxo linfático, melhora a passagem do linfedema para os linfonodos. Existem algumas contraindicações da drenagem linfática, principalmente nos casos de trombose venosa e tromboflebite e também de inflamações agudas, infecções agudas, problemas cardíacos descompensados. Quando tem um edema por insuficiência renal, você tem que tratar a causa, o problema renal, algumas arritmias, algumas hipersensibilidades no local. A compressão é uma possibilidade de tratamento do linfedema. Então, existem as bandagens, as meias. Cuidado para não fazer uma compressão muito extensa pelo comprometimento vascular. Existem contraindicações, principalmente quando existe uma dermatite, uma lesão naquele membro, uma infecção, um problema circulatório. Exercícios miolinfocinéticos são fundamentais na fase 1, na fase mais radical, agressiva do tratamento. Deve ser feito com o membro enfaixado, tá? Fazendo contrações e contrapressão no enfaixamento para melhorar a drenagem da linfa, atividade motora e o peristaltismo dos vasos linfáticos. Melhora a circulação de retorno venosa também. Então, são contrações isodinâmicas na máxima amplitude possível, iniciar na raiz do membro, depois nas articulações distais. E existem bombas, eletrônicas de impulso respirativas que podem fazer isso. Além disso, a automassagem orienta-se a paciente a fazer essa automassagem, autodrenagem da mama e da axila. Existem protocolos que demonstram a eficácia desses tratamentos. Artigos recentes mostram o uso do laser também de baixa intensidade, mas tomar cuidado com o uso do laser na axila, é mais indicado nos membros superiores e no próprio leito. E biográficas. Então, é um apanhado geral, bastante rápido, desse processo todo aí de estudo aí, direcionando agora o tratamento das doenças da mama. Pode ser cirurgias tanto oncológicas quanto não oncológicas, mas causam bastante problema de sensibilidade, de função motora e algumas complicações até mais graves de edema, de linfedema, de problemas circulatórios, de problemas linfáticos, que o fisioterapeuta tem um grande papel no